Diferentemente de quem peca, Deus abençoa aquele que o teme. Olha o Salmo 115, versos 12 e 13. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. De novo, não é quem você é, tanto pequeno como grande. É aquilo que você escolhe ser, é aquilo que você escolhe fazer. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: Deus abençoa aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, estabelecido esse fundamento de que eu não necessariamente dependo disso, porque muitas pessoas elas ficam se desculpando por não escolher viver de forma memorável, quase como quem diz: não, eu não fui favorecido, o destino, as circunstâncias não me favoreceram. Outro dia uma pessoa viu eu e meu filho fazendo juntos um vídeo sobre legado. Eu falando o que recebi do meu pai como homem de Deus, ele falando o que recebeu de mim e da geração anterior. E alguém falou: para vocês é fácil falar sobre isso. E gente como eu, que não teve um pai e um avô crente. A minha resposta foi: gente como você faz o que meu pai fez quando se converteu. Vindo de uma família desestruturada, com o pai dele tendo se suicidado com ele com cerca de 12 ou 13 anos de idade. Ele escolhe seu ponto de virada. Meu pai, quando se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que descobriu foi: Deus faz com que o solitário habite em família. E ele disse: Deus tem um plano para a família, com certeza não é aquela coisa esculhambada onde eu cresci, mas a partir de mim muda. E porque ele tomou essa decisão, eu pude colher do legado. Porque ele tomou essa decisão, meus filhos estão colhendo do legado. Porque ele tomou a decisão, meus netos, os bisnetos dele, já começaram a colher o legado. Então as pessoas às vezes ficam dando desculpa quando elas poderiam simplesmente fazer a escolha. Ah, eu não fui favorecido. Ah, pastor, seu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. O senhor foi alfabetizado lendo a Bíblia. Eu não, faça isso com a próxima geração. Nós podemos escolher mudar. Quem está entendendo? Então, jogando fora as desculpas de que não é o que cada um é como pessoa, ou se foi ou não favorecido por uma circunstância, essa escolha, esse é o meu segundo tópico agora, envolve dar o melhor a Jesus. O que essa mulher fez, gente, foi surpreendente. Vamos tentar pensar com a mentalidade da época. No verso 4, as pessoas criticaram ela. O texto diz que ficaram indignados, gente. Não é só assim: ah, não aprovei. Aquilo gerou indignação. Por quê? Classificaram o que essa mulher fez como um prejuízo, um desperdício. A pergunta é: para que esse desperdício de perfume? Por que chamaram de desperdício? Aí entra a preocupação daqueles que pensam em termos de gestão. Alguém olha e diz: dava para vender esse perfume, segunda mão, usado, para recuperar uma grana rápida em cima, por mais de 300 denários. Eles não dizem quanto mais. Então nós não sabemos se é 310, 330. Se fosse mais do que 350, eu acho que já diziam quase 400. Mas jogando esse saldo do mais, vamos fazer a conta só em cima de 300 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o 7º. Qual era o salário semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles tinham 30 dias. Se você deduzir os 4 sábados, dependendo do mês 5, para arredondar, vão botar um feriado e deixar 25 dias úteis de trabalho. São 25 denários por mês. 300 denários era o equivalente ao salário integral de um ano. Então tenta imaginar o custo do perfume dessa mulher com você pegando o seu salário do ano todo. A turma olha e diz: se isso fosse vendido e o dinheiro entrasse, bancava projeto. Porque eles estavam focados em projetos. Essa mulher, como eu vou te mostrar, ela estava focada em Jesus. E nós precisamos entender essa diferença. Mas o que ela fez, a disposição dela de entregar, era algo de um valor altíssimo. Mas sabe o que ela está dizendo? Meu Senhor vale mais. Eu vou dizer uma coisa: para mim tem uma diferença entre homem da perfume e mulher. Para a mulher o perfume vale mais. E quando ela se dispõe a abrir mão disso, ela está dizendo: Jesus merece nada mais, nada menos do que o melhor do melhor que a gente possa oferecer. E quando falamos da perspectiva dos que temem a Deus, não há uma escolha mais sensata, mais razoável a ser feita do que decidir dar o nosso melhor ao Senhor.
Não apenas o melhor numa oferta material e financeira. Ao longo dos anos, eu tenho procurado dar o melhor de mim e da minha casa a Deus nessa área. Mas, obviamente, dar o melhor a Jesus não se limita somente à questão desse tipo de oferta. Por exemplo, cada um de nós tem que escolher consagrar-se a Deus. Dar o melhor de si envolve a escolha de viver separado, dedicado para o Senhor. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim, eu vou ler o 8 e o 9. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós temos a decisão do homem. Verso 9, a reação divina. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si a Deus vai experimentar o favor de Deus. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si vai provocar resultados, mas a escolha é nossa. Podemos ir abrindo o leque e tratando de outros desdobramentos, mas algo que me chama a atenção e me orienta desde a minha adolescência é um texto em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Eu tenho visto muita gente dizendo, vou cuidar da minha vida. Lá na frente, eu dou para Deus a sobra. Eu tive o privilégio de escolher cedo e dizer, vou dar para Deus a minha vida inteira e vou começar dos melhores anos do vigor, dos melhores anos da disposição, dos melhores anos da minha força, e eu vou orientar toda a minha vida vivendo para agradá-lo. Não há nada mais importante para a minha vida ou que me oriente do que a expectativa de um dia depois de cruzar aquela linha de chegada e entrar na glória celestial, ver o sorriso de meu Senhor Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ser recebido com um sorriso de satisfação do Senhor vai fazer valer tudo, toda a entrega, toda a rendição. Nós precisamos escolher. Agora, isso não fará de mim e de você necessariamente gente que vai ser aplaudida pelos outros, gente que vai ser compreendida pelos outros. Ao longo de uma vida eu tenho sido chamado de fanático. Gente que não entende um estilo de vida de oração e de jejum, gente que não entende um estilo de vida de generosidade, gente que não entende a intensidade e a paixão pelo reino ou pelo exercício do ministério. Eu tenho sido criticado por colegas de ministério, de quem muitas vezes eu ficava dizendo, de você, do sindicato, eu tinha que ter compreensão e não necessariamente oposição. Mas eu e você não precisamos do aplauso de ninguém. O que importa, no final das contas, é o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Durante muitas vezes, em situações que temos que enfrentar e lidar como liderança, minha conversa com o presbitério tem sido, o que nós precisamos é que o Senhor Jesus olhe para nós com um sorriso de satisfação. O único like que importa é o joinha dele para nós. É ele dizendo, eu me agrado das escolhas que vocês estão fazendo. Mas sabe, muitas vezes decisões de honrar o Senhor não vão ser compreendidas. Meus 2 filhos, graças a Deus, escolheram dar o primeiro beijo no altar. Nunca exigi isso deles. E graças a Deus, Deus deu a eles, pessoas fizeram a mesma escolha. Aliás, tem uma criatura ali sentada que eu preciso falar bem dele. Você é a resposta às minhas orações, cara. Os 2 vão casar em dezembro, gente. Pensa no pai de uma filha feliz e sem ciúmes. Aproveita o momento, que de vez em quando eu vou zoar de volta. Quando meus filhos tomaram essa decisão, eu não imaginei que isso seria alvo de tanta crítica. E a gente dizendo, por quê? Eu digo, porque sim, porque é a escolha deles, não é uma exigência nossa. Nós nunca os obrigamos a isso. Eles decidiram se guardar puros. Eles decidiram permanecer num lugar que honre a Deus. Mas de repente, aqueles que poderiam dizer que bênção, talvez por se sentirem ofendidos não ter feito a mesma escolha, ou por acharem que a escolha de uns limita de outros, muitas vezes começam a atacar. Decisões simples que nós tomamos para honrar a Deus vão ser alvo de contradição. Eu tenho visto gente dizer que a decisão de pagar imposto sobre todo e qualquer tipo de renda que eu tenho é tolice. Eles dizem, dá para dar um jeitinho, dá para ser esperto. Eu digo, não para quem escolheu
agradar o Senhor em todas as áreas. Isso é uma decisão. Agora, quer você seja compreendido, quer não, você tem que sustentar a sua decisão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso não significa que você tem que ser desagradável. A Bíblia nos mostra que até onde possível agradar a Deus e as pessoas a gente mantém junto. Se tivesse que fazer uma escolha, deixa os outros de lado, porque agradar a Deus vem em primeiro lugar. Quem está entendendo isso? Agora, para isso, eu e você precisamos de uma escolha, e a escolha tem que ser norteada por um entendimento. Essa mulher quebrou o vaso. O vaso de alabastro já tinha um certo valor, mas ela decidiu inutilizar o vaso. Porque quando eu e você decidimos dar para Deus, o que conta é a essência, não é a embalagem. O que conta é o que está do lado de dentro, não do lado de fora. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um paralelo nessa figura. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, a Bíblia diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que conta é o que está do lado de dentro. E se eu e você queremos dar o melhor para Deus, vai ter que ter quebrantamento. O vaso precisa ser quebrado. Um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que se adjetiva ou se qualifica como um viver memorável, necessariamente vai exigir de mim e de você quebrantamento. Mas isso vai nos favorecer para entregar o melhor a Deus. Ou seja, para dar o melhor a Deus, você precisa se sacrificar. Você precisa morrer para si mesmo.